Começa agora Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto. Estamos juntos na Roquete Pinto nessa segunda-feira, feriado da Proclamação da República. Hoje, dia 15 de novembro de 2021, estamos entrando no ar com a edição 22. Já estamos no ar há 22 semanas com todas as divisões. Nessa segunda-feira, você que estava na companhia do Miro Ribeiro, você que acompanhou também o 50 em 21, mais cedo teve futebol. A gente transmitiu aqui pela Roquete Pinto, a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teve o Botafogo, teve o Vasco, eu tava mais cedo no jogo do Botafogo. E vamos seguindo nesse plantãozinho de feriado, nessa noite de segunda-feira, para falar de futebol do Rio de Janeiro, que é o que a gente mais gosta de falar aqui no Todas as Divisões, chegando na reta final da temporada. Já estamos no final de novembro, cara. Na metade, né, de novembro. A partir de amanhã já final de novembro, mas estamos na reta final do ano. E, enfim, esse fim de ano também vai ser muito legal. A gente vai trazer vários programas especiais, pautas muito interessantes pra gente trazer convidados, balanços, avaliações, projetar o ano que vem. Enfim, esse ano de 2021 foi um grande ano pra gente. A gente já tá na reta final fazendo o balanço da temporada e os programas de fim de ano. Quando a bola parar de rolar, já estamos chegando no fim também dos campeonatos. Quando a bola parar de rolar, você não vai ficar sem todas as divisões. Lembrando que você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 969680094, 969680094, o WhatsApp da participação. Você manda áudio, você vai pro ar no nosso programa. 969680094 é o Zap Zap do Todas as Divisões. Com a produção de este que vos fala, Breno Monsef, e de Guilherme Costa. O programa está no ar hoje com um convidado, Anderson Lima. Tudo bem, Lima? Boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Todas as Divisões, né? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês aqui no programa, né? Na segunda-feira, feriadinho, né? Curti muito o feriado, ouvi os jogos aí de mais cedo. E aí estamos aí agora no Todas as Divisões. Isso aí. Para hoje falar de um assunto muito legal. Inclusive a gente falou, alguns ouvintes mandaram um WhatsApp perguntando sobre isso, porque nessa semana a gente vai completar 13 anos do acesso do Duque de Caxias à Série B do Campeonato Brasileiro. Naquele ano de 2008, o Duque de Caxias conseguiu chegar à Série B do Brasileirão, como disputou no ano de 2009 até 2011. Disputou por 3 temporadas seguidas, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, até ser rebaixado em 2011. Mas o Duque tem essa história muito interessante no cenário nacional e a gente vai falar dela no programa de hoje. Também vamos falar do Pérolas Negras, campeão da Copa Rio, numa disputa de pênaltis emocionante na última quarta-feira, na semana passada, lá no estádio Alziro de Almeida. Então é muito assunto legal pra gente falar no programa de hoje e projetar também a reta final de Série B1, de Série B2, que estão chegando ao final, o Campeonato Carioca Feminino também, com os 4 grandes garantidos nas semifinais. Vamos falar tudo no Todas as Divisões nessa noite de hoje. Vamos começar então falando do Duque de Caxias, cara, porque, olha só, eu tô aqui com aquele panorama completo que a gente faz. Em 2008, o Duque jogou a Série C do Brasileirão. Foram 63 clubes. Na época que a Série C era a última divisão do cenário nacional, ainda não existia a Série D, né? Tanto que depois disso a C passou a ter 20 clubes, padronizando mais ou menos aí o regulamento. Tem um pouquinho de diferença, né, em relação às séries A e B, mas tem 20 clubes e a Série D passou a ser a maior divisão em número de clubes. Naquele ano, o regulamento era interessante, né, de se pensar, porque eram 3 quadrangulares até chegar no octogonal. Então era pontos corridos do início ao fim, ou seja, você tinha classificação o tempo todo. Eram vários mini campeonatos de tiro curto. E passando por 63 clubes, o Duque de Caxias, junto com Atlético Goianiense, Guarani, né, que subiu, Guarani e o Campinense da Paraíba. O Guaratinguetá jogou na fase anterior, né? Foi Atlético Goianiense, Guarani e Campinense, junto com o Duque, esses 4 times dentre os 63 que passaram para a Série B de 2009. E o Anderson Lima, né, nosso convidado recorrente aqui no Todas as Divisões, é torcedor do Duque de Caxias e acompanhou de perto aquela campanha. Por isso que ele tá aqui hoje pra gente bater esse papo, né, Lima? Exatamente, Breno. E foi, como você mencionou aí, foi a última edição da Série C com essa quantidade toda de times, né? Porque aí, durante essa Série C, inclusive, que foi definida a Série D de 2009, né? Então, a última fase ali, né, pegou os melhores eliminados, formaram a primeira fase a primeira edição, na verdade, da Série D. E essa Série C eu acompanhei muito de perto, né, tava ali
na minha adolescência ainda, né, torcedor de estádio, ir lá, né, nem pensava ainda fazer jornalismo, mas acompanhei de perto. Essa edição digo que foi emocionante. Das 4 fases, o Duque de Caxias passou 3 pelo número de gols pró, ou seja, empatou em vitórias, empatou em saldo, e pelo número de gols pró conseguiu a classificação. Imagina quem não infartou nesse ano aí, não infarta mais. O acesso veio na última rodada do octogonal, né? A gente voltou aqui até pegando o time pra gente falar daquele time. Você tem de cabeça o time de 2008, não? Já faz um tempinho, mas tem... Né? Eu posso pegar aqui pra gente não ter problema. Borges, Douglas Silva, Tica, Tinoco, Alan Fernandes, Kleber, Giovani, Renatinho, Edivaldo e Dudu. Deu 11? Acho que deu 11, hein? Eu não contei não, mas deu 11. Eu acho que deu 11. Pois é, porque é o seguinte, a primeira fase foi um quadrangular com 4 times, né? Era América Mineiro, Duque, Paulista de Jundiaí e o Serra do Espírito Santo. O Duque passou junto com o América, passou em segundo com 8 pontos ganhos. Foi sofrido, ou não? Foi tranquilo? Foi sofrido, né? Nos gols pró. A gente estreou contra o Paulista em São Januário, né? Até então o Marrentão não tinha condição ainda, não tinha os laudos, né? A gente estreou contra o Paulista, venceu. Nessa época o Duque só vencia jogo em casa, né? Porque fora era só derrota, né? E a única não derrota fora de casa foi contra o Paulista, né? No jogo do jogo da classificação. 0-0, rapaz, estádio lotado lá em Jundiaí, com o goleiro Borges pegando uma bola no último segundo. A gente ouvia no radinho lá de Jundiaí, pô, ficava sofrendo, e a classificação veio com 0-0, a gente passou pelo número de gols pró nessa fase aí, nessa primeira fase. O detalhe que você falou, logo depois, na terceira rodada, já teve o Marrentão, né? O estádio Romário de Souza Faria. Inclusive jogou contra o Serra do Espírito Santo, fez 4-1 nesse primeiro jogo da Série C. Eu fui gandula nesse jogo. Ah, é, rapaz? Eu fui gandula nesse jogo aí, primeiro jogo em casa. Que beleza, hein? A história até, assim, tinha vários gandulas do Sub-17, Sub-15 na época. E você época. era de qual base, hein? Qual categoria de base? Nenhuma. Eu estava na torcida, só que o delegado do jogo, rapaz, ele implicou, não, menor de idade não pode ser gandula. Aí veio o presidente na torcida, quem tem mais de 18, quem tem mais de 18. Foi todo mundo, a gente vai dar uma Coca-Cola, um refrigerante... E aí foi todo mundo lá ser gandula nesse jogo e deu sorte, foi 4-1. Que beleza, hein? Eu já fui gandula, quando meu pai jogava pelada, eles pegavam a garotada e davam R$1 mas tem muito tempo, R$1 valia muita coisa. Valia muita coisa. Comprava um salgado e um Guaraná natural. Mas enfim, na primeira fase passou em segundo com 8 pontos, e o Paulista também com 8, né? Aí na segunda fase, foi em segundo com 12 pontos, já teve uma folguinha, né? Tinha Guaratinguetá, América Mineiro e Boa Vista. Passou junto com Guaratinguetá para a terceira fase. Um novo quadrangular. Na terceira fase já era o grupo 27, e aí também passou com 10 pontos, junto com o Atlético de Goiás. O Guaratinguetá ficou em terceiro e o Misto ficou na última colocação. O detalhe é que Atlético, Duque e Guaratinguetá, os 3 com 10 pontos. Isso, essa última rodada também foi muito boa, porque o Duque foi até o Antônio Ascioli, né, antes da reforma, né, hoje tá bonitão, antes era um pouquinho precária a situação, perdeu por 3-0, e o Guaratinguetá estava enfrentando o Misto, e fez 5-0, ou seja, ficou ali no saldo de gols. Se o Duque toma um gol ou o Guaratinguetá faz outro, o Duque já estaria eliminado, ou seja, foi emoção até o final. Eu tô com a tabela aqui, ó. O Atlético tinha 10 pontos, 3 vitórias, 12 gols pró e 6 de saldo. Aí o Duque, 10 pontos, 3 vitórias, 12 gols pró, só que aí 4 de saldo. Tomou 2 gols a mais que o Atlético. Aí ficou em segundo. O Guaratinguetá, 10 pontos, 3 vitórias, só que 10 gols pró e 4 de saldo. Ou seja, o mesmo saldo do Duque. Se o Duque levasse um gol, já era. Ou se o Guaratinguetá fizesse também. Pois é, se o Guaratinguetá fizesse um golzinho, já era. Passava em primeiro, inclusive. Foi 5-0 em cima do Misto e o Duque perdeu por 3-0 pro Atlético. Ou seja, a última rodada decidida aí nos últimos minutos, nos últimos segundos do jogo. Aí passou pro octogonal final, passou na 4ª colocação com 18 pontos e aí subiu junto com o Atlético, o Guarani de Campinas e o Campinense da Paraíba. Essa a campanha do Duque de Caxias, que teve os 2 últimos jogos também muito importantes, né? A última vitória foi na penúltima rodada, quando venceu o Rio Branco por 4-1, esse jogo lá no Raulino de Oliveira. A partida foi da terceira fase, que o Duque passou a jogar em Volta Redonda? Do octogonal. Do octogonal, na última fase, a 4ª fase, na verdade, né? Que passou a jogar em Volta Redonda, e aí os públicos, inclusive, diminuíram muito, né? Foi uma questão, eu não sei se você tinha informação do que aconteceu, por que não teve parceria de jogar em outro estádio mais perto, em Bangu, talvez, porque pra você ir de Xerém, né, de onde é o Marrentão, onde fica o Duque de Caxias, ali o clube, né, fica em Xerém, em Duque de Caxias, quase em Petrópolis, pra ir pra Volta Redonda,
tem a Dutra, né? Mas é uma logística que você pode evitar, você pode estar perto de casa, né? É aquilo, né? A pessoa podendo levar 20 minutos pro estádio ou 2 horas, né? E também afastou um pouco a galera, né? Muito longe, não tem condição direta de Duque de Caxias pra Volta Redonda. Jogos à noite. Tem jogos à noite, pô, pra Novo Rio, pra voltar não tinha como, então a galera desanimou. Até a diretoria até disponibilizou em algumas oportunidades transporte pra torcida, mas limitava ao tamanho do ônibus, porque só tinha um, né? Então não dava um público muito grande, mas a galera de sempre ali que ficou... Eu já cheguei pra Volta Redonda de táxi, né? Um pai de um atleta... No taxímetro? Não, o pai de um torcedor era taxista, aceitou levar. Vamos ver quanto dá daqui até lá e a gente vai fazendo rateio. Ele já foi 2 vezes de táxi pra Volta Redonda pra assistir o jogo. Hein? Aí a gente fica 5 pessoas, 6 pessoas, né? Mas é aquilo, né? Era muito distante pra gente fazer jogos de quarta-feira, 4 da tarde, né? Aí complicou um pouquinho a logística da torcida de fato ir pro Raulinho de Oliveira em Volta Redonda. Agora, sobre não jogar mais próximo assim, não lembrava, não lembro o que houve de informação, se tentaram por aqui ou não. São Januário, talvez? O próprio Engenhão, que jogou depois na série B, jogou no Engenhão depois. Isso, né? Série B jogou no Engenhão, São Januário, inclusive jogou o primeiro jogo na Série C, né? Agora não sei o que houve, porque não teve mais pra frente. Mas só o Raulinho de Oliveira que recebeu a gente. O Los Lares não teria capacidade pra receber? Também não público? Teria capacidade. Você lembra de cabeça qual é a capacidade do Los Lares? 6.033. Na época era 10.000 que pedia. Então não dá também. Não dava. Muito bem. Aí teve esse jogo contra o Rio Branco, venceu por 4-1. Né? Kleber, aí depois Douglas Silva e Marquinhos Contra marcaram para o time do Duque de Caxias. O Tinoco também marcou. E o Rio Branco descontou com o Marcelo Braz de pênalti esse 4-1. E aí no último jogo, que é o jogo do acesso, no dia 23 de novembro, perdeu por 3-2 lá no Batistão, em Aracaju. A minha querida Aracaju perdeu no Batistão pro Confiança por 3-2. Os gols do Duque foram de Dudu e Juninho. Dudu marcou aos 44 do primeiro tempo e o Juninho já no segundo tempo, no início, né? Quando chegou a virar o marcador, inclusive. Você lembra desse jogo, Lima? Lembro também ouvindo no radinho, né? Ouvindo no radinho esse jogo e assistindo, né? Guarani e Águia de Marabá. Porque o Águia de Marabá também terminou com 18 pontos e com saldo, né? Com o mesmo saldo de gols. Então a gente ficava ouvindo o nosso jogo e assistindo o outro, para dar aquela secada. Quando virou, a gente achou, agora o Duque sobe. Tomou a virada aí com 33 do segundo tempo e o Águia empatou. E com isso o Duque estava caindo para a 6ª colocação ainda, nem para a 5ª, era para a 6ª. Deus do céu. E aí, lembra até o nome do atacante, o Dairo, fez o gol do Guarani no finalzinho do jogo. Colocou o Guarani vice-campeão da Série C e tirou o Águia de Marabá da 4ª colocação, colocando o Duque, né? E o Dudu hoje é auxiliar técnico do Duque de Caxias. Sim. E o Juninho, hoje meio do América Mineiro. Inclusive fez um gol na penúltima rodada, 2 rodadas atrás, pelo América Mineiro. Vamos trazer então convidados. Nós temos o próprio Dudu para participar com a gente. Tem o Edivaldo, que estava naquele time. O Tinoco também, que está no clube até hoje. Vamos começar a trazer os convidados aqui no nosso Todas as Divisões. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Tu és a alegria do povo, gigante tricolor da Baixada, espírito guerreiro de campeão, pra sempre no meu coração. Vamos começar então a trazer os nossos convidados aqui, personagens importantes que o Anderson Lima certamente lembra deles, né? Alguns estão aí no clube ainda até hoje, não jogando, mas trabalhando como auxiliares, na diretoria, enfim. Vou começar com o Dudu. Antes dele falar com a gente, o que você lembra do Dudu? Ele foi vice-artilheiro, fez 12 gols naquela Série C do Brasileirão. O que você tem a falar do Dudu, hein, Anderson Lima? Dudu é um cara sensacional, né? Eu, com tanto tempo jogando, né, com o Duque, né, partindo pra lá, trabalhando inclusive, né, tornou um grande amigo também pessoal. Uma pessoa sensacional, uma pessoa simples, né, ele entende a pessoa, né, conversa muito bem. É uma pessoa sensacional e o mais importante, né, faz muito gol, né? Nessa Série C ele fez diversos gols, inclusive o primeiro gol do Duque fora do estado do Rio de Janeiro foi dele, contra o Misto, lá em Mato Grosso, né, hoje onde é
a Arena Pantanal, né? Então, uma pessoa sensacional e um grande artilheiro do Duque, maior artilheiro do clube até hoje. Vamos bater o papo então com o Dudu, participando com a gente aqui no Todas as Divisões. Dudu, já te agradeço, cara. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Você que foi artilheiro daquele time, né? Um dos artilheiros foi vice. O Edivaldo teve 13 e você teve 12. Como é que foi pra vocês a chegada naquela competição, naquela campanha da Série C, depois vocês disputaram a Série B no outro ano? Fala um pouquinho daqueles 2 anos ali, em especial o ano do acesso, Dudu. Boa noite. Boa noite a todos aí, os espectadores aí. Foi uma competição que a gente foi convidado, na verdade, na vaga da Cabo Friense, se eu não me engano. E assim, a gente entrou, já que foi convidado, entramos realmente determinado a se manter ou então levar o Duque realmente à Série B. Pois é, né? Porque aquele regulamento previa isso. A Cabo Friense teve o acesso pela Copa Rio, né? Se eu não me engano, e aí o Duque acabou entrando como o 6º colocado da Copa Rio. Não foi isso que entrou? Porque já tinham os outras equipes, né? Que o Boa Vista estava disputando, o Macaé também, se não me engano, já estava naquela Série C. Isso. Estava em outra chave. E aí oficialmente está lá na tabela, né? O Duque de Caxias, o 6º colocado da Copa Rio. Mas vocês disputaram, Dudu, e você teve uma grande participação naquela competição. Como eu falei, você foi vice-artilheiro do time. Como é que foi pra você ser um dos artilheiros, hein? Foi muito importante porque a gente, no coletivo, também pôde ajudar bastante a equipe. E foi uma alegria imensa poder estar atrás do Edivaldo, que jogou pelo Botafogo. E foi muito importante também na nossa campanha. Pois é, e vocês conquistaram acesso naquele ano, foi uma campanha histórica pro Duque de Caxias, como a gente está falando disso hoje, né? Tanto que nós estamos conversando sobre isso 13 anos depois. E como é que foi aquela conquista do acesso? Valeu como um título, Dudu, pra vocês, daquele grupo? Sim, eu particularmente eu fiquei muito feliz, até porque fiz uma grande competição junto com o grupo. Vários atletas experientes empenharam o máximo e todos foram realmente importantes, tanto os atletas como a comissão técnica e diretoria. Bacana, bacana. Obrigado, Dudu, pela sua participação. Olha, a gente, assim, é muito legal falar com ele. E ele tá lá ainda, né? Auxiliar técnico hoje do Duque. E como é que você percebe naquele clima lá do grupo, hein, Lima? Porque você viveu durante muito tempo, né? Foi diretor de comunicação do Duque de Caxias, é torcedor do clube. Tanto que você tá aqui como convidado hoje especial pro nosso programa. Como é que é a relação dele hoje lá no clube do Dudu, hein? Todo mundo gosta dele, né? Simplesmente isso. Todo mundo gosta dele, sempre tem as portas abertas lá no Marrentão, né? Quando ele teve que se aposentar forçadamente, né? Por conta de uma lesão no joelho, pediu uma oportunidade, o presidente prontamente atendeu e está lá como auxiliar técnico, né? Começou ano passado, esse ano firmou como auxiliar técnico e sempre está lá, né? Inclusive o filho dele está no elenco profissional também, né? Foi criado lá com a gente, né? Desde pequeno, está lá também no elenco, ou seja, é querido por todo mundo, né? Todo mundo gosta do Dudu e ele está sempre lá ajudando, passando a sua experiência, né? Principalmente para os mais novos, né? Destacando a importância dele dentro do elenco e dentro da instituição Duque de Caxias, né? Então, principalmente o mais novo, tinha muito atleta que chegava nele e queria tirar foto, porque ele jogou a Série C, ele estava no acesso, estava em outras situações importantes do clube, e ele sempre visto como uma referência lá dentro do clube, Breno. Pois é, nessas viagens, né, que você também viajou, acompanhou muitos jogos lá em loco, e não só na C, mas depois na B também de 2009, que a gente vai também falar um pouquinho sobre ela, é claro, mas em especial o acesso que tá fazendo essa efeméride essa semana. Teve alguma história assim curiosa de bastidores que a galera sempre gosta de saber, né? Porque, por exemplo, a torcida em alguns jogos foi como convidada também da diretoria, né? Muitos torcedores, não muitos, mas assim, alguns que estavam ali mais próximos, a diretoria abraçava e levava junto. Tem algum detalhe, alguma história, alguma coisa que você possa destacar pra gente lembrar nessa campanha histórica aí do Duque? Assim, nos jogos em casa a gente viajava muito no octogonal final, né? Pra Volta Redonda, né? Mas a gente teve situação também de viajar para Belo Horizonte, né? Lá contra o América Mineiro, jogou no antigo Independência também, né? Que acabando o jogo, apesar de a gente ter derrotado, né? 3-0, derrota pesada lá no Independência, a gente, na época a gente tava meio, assim, quebrado de grana, né? Então a diretoria foi lá... Meio quebrado de grana, né? Isso aí. Aí, não, ferrado de grana. Vamos lá no hotel, a gente paga um almoço lá. A gente almoçou, um casa-janta, né? Eram quantos?
Eram 15 pessoas, a gente fechou uma van nesse E dia. bancaram o almoço pra geral, é isso? Na verdade a janta. Bancaram a janta pra gente, pro motorista, e a gente ficou lá batendo papo com os jogadores, né? Apesar da derrota, né? A galera não se abateu. E foi nessa. Também teve em São Paulo também, que a gente foi 2 vezes pra Guaratinguetá, né? Em 2 semanas diferentes. Uma a gente já tava classificado, né? Então a gente foi naquela farra, né? E na outra vez a mesma derrota, mas só que perdeu o jogo e sempre foram muito solícitos, arrumaram ingressos pra gente, né? Legal. E então, basicamente foi isso, né? Mas em Volta Redonda a gente entrava junto com os jogadores, não pagava ingresso, ou seja, vê lá, 27 pagantes. Mas a torcida de verdade mesmo não pagou, né? Entrou junto ali. 27, não entra público, nem 27 pagantes, aí presentes. Não entra, 200 e pouco. Não entra nem no presente nem no pagante, porque a gente entrou como se fosse delegação, né? Muito bom. Então fica essas histórias aí que a gente sempre acompanhou. E a diretoria, obviamente, abraçou, né? A torcida. Tinha 10 ali que iam sempre, né? Mas tinham outros que iam mais em outros jogos, mas 10 eram sempre. Isso é muito bom, cara. Então a gente tá lembrando dessa campanha histórica. Vamos falar hoje ainda do nosso programa de 2009 também, um pouquinho. Daquela campanha de 2009 do Duque na Série B, que foi a estreia da equipe na competição, numa Série B de Campeonato Brasileiro. O ano que o Vasco disputou a primeira vez também, aquele ano de 2009. O Flamengo foi campeão da Série A, o Vasco da B e o Macaé da D naquele ano, não foi? Na estreia da Série... Foi vice-campeão da D? Vice-campeão da D. Mas subiu pra Série C. Subiu pra já Série naquele C. ano de 2009, então foi um ano muito, muito bom pro futebol do Rio de Janeiro, aquele ano de 2009. Muito bem, vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente ainda tem o Edivaldo, tem que chamar o artilheiro, né? A gente falou com o vice-artilheiro e depois com o artilheiro. O Edivaldo vai participar com a gente do programa. E o Tinoco, que tá lá ainda hoje no clube, na diretoria, era zagueiro naquele ano de 2008 e também vai participar com a gente do programa de hoje. Convidados ilustres daquele time do Duque que conquistou o acesso. E daqui a pouquinho a gente volta para falar também do Pérolas Negras, hein? O Pérolas campeão da Copa Rio, vai jogar a Série D do Brasileirão. Pérolas Negras é o nosso papo também, depois do intervalo aqui no Todas as Divisões. Você segue com a gente na rádio que liga o Rio. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Voltamos com Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef. Nós estamos de volta com Todas as Divisões aqui pela Roquete Pinto nessa segunda-feira, feriado de 15 de novembro. E a gente hoje batendo papo e falando de história, porque a gente está lembrando a campanha de 2008 do Duque de Caxias, quando o Duque chegou à Série B do Brasileirão, onde ficou por 3 temporadas. E a gente está relembrando esse momento histórico do futebol do Rio de Janeiro. Tem participação, você manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 969680094, o DDD é o 21 969680094. Fala aí. Fala, Breno. Fala, Anderson. Boa noite a todos aí. Boa. Pô, mano, muito legal, né, cara? A gente tá relembrando aí o acesso do Duque pra Série B, né? E por outro lado é triste, né, cara? A gente vê esse momento que o clube tá passando aí. Não tem perspectiva nenhuma, né, de retornar. Pra gente que é torcedor, um sentimento de tristeza muito grande, né, cara? A gente acha que tá passo a se acabar, né, cara? Passos largos. Isso. Uma pena terem deixado fazer isso daí com o nosso Duque de Caxias. Valeu, Matheus. Rapaz, o Matheus tá com o sentimento da torcida. O que tem visto isso aí em alguma galera, né? Porque, é claro, o clube foi rebaixado esse ano pra Série B1, pra terceira divisão do futebol do Rio. Vem tendo dificuldades. Mas vamos falar de coisa boa, vamos lembrar do tempo bom do clube, né? Pra pensar em dias melhores, hein, ô Anderson. Mas obrigado, Matheus, pela sua participação. Sempre ligado aqui no Todas as Divisões. É verdade, né? Deu uma cornetada aí, né? Porque é um pouco complicado de falar, né? Um time que esteve na segunda divisão do Campeonato Brasileiro há 10 anos, e hoje está na terceira divisão do Campeonato Estadual, sem muitas perspectivas de subir, né? Que está numa situação complicada no grupo, né? Mostra um pouquinho aí de alguns problemas administrativos, né, que tiveram lá no passado, inclusive na queda da Série B para a Série C, né? Mas estamos falando aqui do acesso, né? Vamos lembrar da coisa boa. Que foi uma forma brilhante pelos jogadores, né? Se eu não me engano, naquele elenco tinham só 22 jogadores, né? Ou seja, se foi o cara bem... se lesionasse, estasse suspenso, não tinha quem repor. Era complicado. Rapaz. Era bem complicado.
Mas naquela época tinha limite de banco ainda no futebol? Eram 18 só, eram 18 só relacionados. Então ficavam 4 aqui no Rio de sobreaviso, né? Mas foi bem complicado. Foi bem complicado naquela época e conseguiram ainda assim o acesso. Foi sensacional. Daqui a pouco a gente fala mais de Duque de Caxias. Você pode mandar o seu zap aí pelo 969680094. Vamos falar de Copa Rio, antes da gente voltar a falar de Duque? Porque na última quarta-feira, o Pérolas levantou mais uma taça, cara. Quem vai parar o Pérolas Negras, hein? Ganhou B2, B1, primeiro turno agora, né? A Taça Maracanã. Tá na Valdir Amaral também brigando por classificação e campeão da Copa Rio. Quem para o Pérolas, hein, Anderson Lima? Venceu nos pênaltis. Uma disputa emocionante o Maricá na última quarta-feira. E os 3 últimos títulos que você citou aí, os 3 nos pênaltis, né? Pois é. Que é a B2 do ano passado contra o 7 de abril, o primeiro turno contra o Serrano e com o Maricá agora na Copa Rio na última quarta-feira, né? O Pérolas Negras com um projeto muito bom, né? Pensando em sempre subir, tá com um elenco muito bom, tá com um treinador muito bom, ou seja, tá difícil parar o Pérolas Negras, né? Pois é. Que tá aí na briga para subir para a Série A2, né? Que ainda é a segunda divisão do campeonato carioca, mas está com um projeto muito bom de ascensão, muito bom e conseguindo acessar de forma equilibrada, com finanças, com jogadores e tudo mais, ou seja, tá com um planejamento mesmo de subir e se manter. A gente falou do jogo da ida na semana passada, inclusive eu estava aqui com o Jonathan Jefferson, aquele jogo maluco de 2 dias, né? O jogo disputado na quarta e na quinta, choveu, a gente fez um grande esquenta para essa final na semana passada aqui no programa. O jogo da volta também foi 1-1, né? Parece que final no Rio tem que ser empate, né? As últimas finais sempre empate. Pois é, aí o Davi saiu na frente pro time do Pérolas, mas o Badola empatou pra equipe do Maricá. E aí, a reta final de jogo foi tensa demais, foi no estádio Alzirão, tava cheio o estádio, né? Teve a liberação da prefeitura de Itaboraí pra ter presença de público. Eu não cheguei a ver o borderô do jogo, mas devia ter ali pelo menos umas 200 pessoas, hein? Se não fosse mais. Se eu não me engano, foram 300 pessoas no total pois lá. Pois é. 300 pessoas no total, que é 1/3 da capacidade do Alzirão, né? Que é de 900 pessoas. Mas assim, 900 pessoas eu acho que ali é até um pouquinho de forçação de barra, né? O estádio é pequenininho, mas... E ainda teve a galera da laje. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. 900 pessoas, se você contar o hotel, que fica ali à direita das cabines do Alzirão, e tem o pessoal da laje que fica abaixo desse nível do hotel. E fica uma galera ali, né? Inclusive, né? Até o Jonathan Jefferson falou disso na semana passada, se não tivesse a liberação da prefeitura para vender ingressos, mesmo se tivesse a liberação, já estava a torcida do Maricá combinando de fazer o lajão pra ver o jogo. Exato. E fizeram. E fizeram, porque ali, segundo eles, dá sorte, né? Pois é. Dá ali... sorte. Tudo ali que o Maricá conquistou foi a galera ali na laje. Deu sorte. Só não conquistou pênalti, o título, né? mas conquistou uma vaguinha na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Pois é, um o time Pérolas... que há pouco tempo também estava na B2, assim como o Pérolas Negras, conquistando uma vaga na Copa do Brasil, né? Exatamente. O Pérolas foi o campeão nos pênaltis, né? Vou deixar pra gente falar adiante dessa disputa de pênaltis, mas foi o campeão. Já tinha falado isso anteriormente, né? A gente até falou com o Badai aqui há algumas semanas no programa. Eles iam optar pela vaga na Série D do Brasileirão, dá 14 datas de futebol, né? Antes aí da disputa da Série B1 ou da A2, pode ser em paralelo, se o Pérolas subir pro ano que vem. Deve ser em paralelo à disputa da Série A2, ainda tem a definição do calendário por acontecer por parte da FERJ, mas optou pela vaga na Série D e, consequentemente, o Maricá fica com a vaga na Copa do Brasil. Leva uma grana boa, né? Pelo menos aí R$500 mil, dependendo de como vão ficar as cotas pro ano que vem. Deve ser nessa faixa a cota só pela participação, né? R$500 mil, fora a viagem, se tiver. Então é algo também muito importante aí pro time do Maricá. Antes da gente falar da disputa de pênaltis, que foi emocionante demais, foram 12 cobranças. Eu não lembro a última vez que eu vi dar a volta e o mesmo jogador bater 2 vezes. O Davi já tinha batido na primeira parte da disputa, nas 5 primeiras cobranças, né? Na cobrança regular. Aí deu a volta, os goleiros bateram e voltou pro Davi bater. E ele fez o gol do título do Pérolas. Fez 2 gols do Davi. Pois é, marcou 2 vezes na mesma cobrança de pênalti. Vamos ouvir um pouquinho da comemoração dos jogadores à beira do gramado com a taça na mão. Vamos ouvir um pouquinho como é que foi a festa no gramado do Alzirão fora de casa, ó. Calma, dá espaço aí pra taça. Cadê a taça? Esse é áudio do campo. Presidente, dá aqui, presidente. Presidente, respira, hein? Respira, presidente. Faz o pique. Fala de frente, vai lá, presidente. Vai cá pra cá. Faz o pique. Presidente, vira pra cá. Presidente,
sensacional, cara. Esse foi o áudio extraído ali à beira do gramado na conquista do título, quando eles receberam a taça e já levantaram. Agora, a disputa de pênalti. A gente acompanhava até pela transmissão da Maricá TV. Durante ali o final do jogo, a audiência mais do que dobrou. Se a gente pegar os 3 minutos finais, aumentou em média de 20%. E aquele famoso alerta de pênalti. Pois é, quando foi pros pênaltis, mais do que dobrou a audiência na internet ao vivo. Assim, gente que eu acho que nem conhecia Maricá e Pérolas, conheceu naquela semifinal, naquela disputa de pênalti, né? Naquelas disputas ali que não acabavam. Quando um time perdia, o outro perdia também. E o Maricá, que começou perdendo pênaltis, conseguiu se recuperar, levou pras alternadas e ficou até 12 cobranças de cada lado, Lima. É complicado. Você viu a disputa de pênalti, né? Eu vi, né? Pô, foi um programão de quarta-feira passada, né? Um programão. Deu pra fazer aquela pipoquinha. E não parecia que eu não acabava mais a disputa de pênalti. Deu né? tempo de fazer um miojo, né? Porque foi mais de 3 minutos. Exatamente. E só pra complementar o negócio do Davi, né? Ele fez o gol no tempo normal e tem aquela cena, né? Quem faz o pênalti no tempo normal, quem faz o gol em tempo normal perde o pênalti. Ele não, Tem ele provou e fez 2 vezes. 2 vezes, pois é, jogou por terra aí. E teve outra curiosidade também, né? Que os 2 goleiros já fizeram gols em tempos normais em finais de Copa Rio, né? E foram campeões, né? Ele foi o tirateima, né, do Luiz Felipe, na época pelo Friburguense, e o Arthur na época pelo Resende, né? Eles fizeram gols de cabeça no final do jogo, levou pros pênaltis e foram campeões. Mas essa, rapaz... O Arthur, inclusive, perdeu um pênalti, né? O Luiz Felipe fez. O Luiz Felipe fez. Eu ia levantar esse ponto agora. O Arthur perdeu o pênalti quando ele. Foi a 11ª cobrança. O Arthur perdeu, mas o Luiz Felipe fez. Pois é, sobrou quem vai? O goleiro. Né? O goleiro vai pra disputa de pênalti, cara. E ele conseguiu fazer na última quarta-feira. Foi uma grande final, assim. Eu até discutia com o Jonathan na semana passada, porque a Copa Rio não é tão valorizada quanto ela deveria ser. Porque se você pega as federações estaduais, elas, a nível internacional, elas têm status de federação de elite. Porque são federações, não são subfederações. Tanto que a CBF é uma confederação. Sim. Né? Então, se você pega todas as federações do mundo, você tem o campeonato de pontos corridos, que é o principal. Isso quando a federação, né, realiza o campeonato. E você tem a Copa Nacional, que é a principal Copa e é o segundo campeonato de importância. E a Copa Rio dá 2 vagas em competições nacionais. Isso não é levado em consideração, né, Lima? É verdade. Acho que até pelo calendário. A Copa Rio, né, acontece no meio do campeonato e os times da Série A já estão inativos. Né? Ou seja, tem que montar um time para jogar mata. E os times B2 e B1 que estão em plena atividade, também para jogar, né? Alguns entram até com times reservas, mas utilizam, sendo que nas últimas edições sempre um time de A2 ou B1 sempre chega em semifinal, final, é campeão, no caso do Pérolas Negras, né? Equipe do terceiro nível sendo campeão da Copa Rio, né? Final de B1, né? Exatamente, né? Então, como é que se fala, né? Prioriza, né? Os times da 2-1 chegam muito bem preparados e sempre estão chegando, né? Então, já teve Itaboraí também conquistando vaga na Copa do Brasil, na Série D, no caso foi vice-campeão, jogou na época B1 junto com a Série D. Ou seja, sempre esses times de segundo e terceiro nível sempre chegam muito bem porque estão em atividade. Agora os times da Série A, né, o principal, como Madureira, Bangu, vão jogar com equipes sub-23, sub-20, e aí passa a entender que eles não estão valorizando, mas é questão financeira, questão de calendário. Se fosse as competições normais no meio do ano, a Copa Rio no segundo, como era até antigamente, haveria uma valorização maior. Pois é, mas é uma grande competição, é muito importante assim, a Copa Rio. Eu gosto muito dessa competição. E a final de quarta-feira provou que é uma grande competição e todo mundo acompanhou. Eu acho que quem não conhecia passou a conhecer e vai esperar pro ano que vem, sem dúvida, essa Copa Rio. Você que já quer voltar a falar do Duque de Caxias, que eu sei, né? Um pouquinho. Que a gente tem 2 convidados ainda para entrar no programa de hoje. A gente tá hoje falando do Duque de Caxias, que foi... não deixou de ser um título pro Duque, aquela campanha de 2008. Conquistou acesso à Série B de 2009. E agora a gente vai falar com o artilheiro, o Edivaldo. A gente falou com o Dudu na primeira parte do programa. E agora o Edivaldo tá aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre aquela campanha de 2008. Edivaldo, você foi artilheiro do Duque. Você fez 13 gols, né, naquela campanha. Então, fala pra gente um pouquinho como é que foi aquela campanha do Duque em 2008. Edivaldo, boa noite, seja bem-vindo a todas as divisões. Boa noite, Breno. Assim, foi uma história muito interessante, né, cara? Porque foi
teve muitos clubes que teve a oportunidade de disputar e até então, como estava num momento difícil em termos financeiros, não tinha condições. Aí caiu no colo do Duque de Caxias, né? E assim, o Washington Reis, né, quis assumir essa oportunidade. Rapaz, graças a Deus, o nosso time, eu vou te falar, era conta do Star, mas a galera era unida pra caramba e a gente fez um bom campeonato e conseguimos um acesso. Bacana, Edivaldo, a gente tem percebido isso também, né? Dessa união do grupo que, enfim, todos que falam daquela campanha, falam do grupo muito unido, apesar das dificuldades do clube, conseguiram esse acesso. Vocês têm noção de que essa campanha entrou pra história, não só do clube, mas também da cidade de Duque de Caxias, Edivaldo? Sim, foi como eu falei, né? A gente abraçou a causa, né? Falou que era a oportunidade da gente entrar na história do clube, né? E graças a Deus deu tudo certo e é muito gratificante, né? Quando falar do Duque de Caxias, tem que falar do Edivaldo, tem que falar de vários outros atletas, né? Ficou muito marcante na nossa vida e na história do clube também, né? Sem dúvida, sim, muito legal, né? E naquele ano, o Dudu até falou sobre aquela questão, né? Que vocês entraram como convidados, porque a Cabo Friense desistiu e vocês aproveitaram aquela oportunidade. Fala um pouquinho sobre essa entrada do Duque na Série C de 2008 e da mentalidade do grupo naquele momento, Edivaldo. Então, cara, o objetivo, na verdade, a gente sempre tem, né? A gente tem que entrar numa competição com esse objetivo, né? Você vai entrar, meu irmão, vamos abraçar e vamos até tentar o acesso. E a gente foi devagarinho, com toda dificuldade, foi passando de fase, passamos de outra fase, sem muito pessoal acreditar, e a gente foi galgando cada degrau, quando a gente foi ver, a gente já estava na Série B. Muito legal, muito legal. Olha, Edivaldo, muito obrigado, assim, parabéns por essa efeméride, né, que a gente tá aqui comemorando. A gente quer também bater um papo maior com você, com o Dudu, com os outros atletas. Tendo mais tempo, a gente vai bater um papo maior e quero também aqui no estúdio da Rádio Rocket Pinto. Edivaldo, valeu, muito obrigado e um grande abraço, Edivaldo. Valeu. Obrigado a vocês aí. Valeu. Anderson Lima, o Edivaldo, artilheiro daquela ocasião, 13 gols. Sabia fazer gol, homem, ô Lima? Pô, é de família, né? É de família também, que o filho dele também mete muito gol na base do Duque também. Ou seja, Edivaldo também é outra pessoa sensacional, né? Chegou na Série B do Carioca, né? De 2017, né? Com status, jogou no Botafogo, já com uma fama de artilheiro e correspondeu dentro de campo, né? A bola sobra pra ele consegue marcar, parece que a bola procura ele dentro da área. Aí pode estar caída, a bola bate nele e vai pro gol. É impressionante a quantidade de gols e as formas de gols que ele fez, né, nessa Série C de 2008. E também ele foi foi o terceiro ou quarto artilheiro da Série B de 2009, né? Ou seja, fazia muitos gols o Edivaldo, né? Apesar da carreira não ficou tanto tempo como o Dudu, mas ele tem quase a mesma quantidade de gols que o Dudu, com menos temporadas. É impressionante como o Edivaldo foi importante nesse acesso, né, da Série C. Já tinha sido na Série B de 2007 do Carioca, né? E nessa Série C do 2008, pô, deslanchou. Foi o artilheiro do Duque na competição e um dos artilheiros da competição em si, né? Muito bom goleiro. E, aliás, muito bom atacante, né? Que pena que tinha dos goleiros nessa época. Pois é, os goleiros que ficavam nervosos aí com o Edivaldo quando ele estava em campo. Olha só, quero agradecer você que tá ligado com a gente aqui no Todas as Divisões. É mais uma segunda-feira, hoje falando do Duque de Caxias, que em 2008 conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente torce. Como é que tá a situação do Duque hoje, né? Tem no próximo meio de semana aí a última rodada da Taça Valdir Amaral. O Duque querendo voltar a disputar uma Série A2, vai enfrentar o Nova Cidade fora de casa na próxima quarta-feira. Aproveitar e abrir um parêntese, né? Falar um pouquinho de Série B1, já que a gente tá falando aí do Duque de Caxias hoje. Você já falou um pouquinho como é que foi aquele rebaixamento, né, Anderson? Algumas semanas você participou, alguns meses, na verdade, né? A Série A2 acabou em agosto. Acabou em agosto, né? Foi iníciozinho de agosto. Em setembro já começou foi a final. B1. Foi a final, mas o rebaixamento foi em agosto. Pois é. E como é que foi aquele rebaixamento, hein? Foi sentido pela galera? O pessoal tava achando que ia escapar? Porque é um balde de água fria a gente ver um rebaixamento de um clube que já chegou numa Série B de Brasileirão, ô Lima. É verdade, né? Assim, a gente já teve situações de
tá perto da zona de rebaixamento, aí fica aquilo, a gente consegue uma vitória e consegue escapar. Só que a gente não conseguiu uma vitória na ocasião, e até os 40 do segundo tempo a gente não estava sendo rebaixado, por conta que o Angra dos Reis estava empatando o jogo com a Cabo Friense. Quando o Angra dos Reis fez o gol, o jogo lá acabou, e o nosso jogo contra o América acabou também, aí caiu a ficha, né? Foi rebaixado no Carioca, primeira vez que é rebaixado na segunda divisão do Carioca, né? Disputando a terceira divisão. Foi um baque muito grande, tanto para os jogadores, né, que estavam há muito tempo, a diretoria, que estava ali há muito tempo. Foi um baque muito grande, né, esse rebaixamento, né? Então, mesmo assim, ainda estão buscando, né, a reconstrução, a reformulação, né, do elenco, né? Muitos jogadores novos estão no clube, né? Estão ainda buscando uma vaguinha aí nas semifinais, né? Pega o Nova Cidade quarta-feira, né? Inclusive, até 2 rodadas atrás, estava brigando, inclusive, para não cair para a Série B2, Meu né? Deus. Mas aí conseguiu uma vitória heróica contra o Serrano, e aí conseguiu escapar, mas reformulação, trabalho de formiga aí, mas vai demorar um tempo. Tem a chance ainda de voltar para 2 ainda. Todo mundo reconhece que é difícil, tem que ser campeão do segundo turno, né? Pra voltar a 2, né? Campeão do segundo turno e geral, exatamente, só sobe um. Pra voltar a 2. É difícil, mas se for um trabalho de reformulação, um tempo voltar estruturado para se manter sempre galgando aí mais divisões até chegar à Série B do Brasileiro novamente. Pois é, um dos caras que tá lá é o Tinoco, né? Flávio Tinoco, que era só Tinoco, agora passou a ser Flávio Tinoco, né? Formalidade, né? Exatamente, ele foi o técnico em 2020, né? Hoje ele cuida lá da base do Duque, né? Diretor-geral da base do Duque de Caxias, do Sub-17 até o Sub-10. Então ele que está coordenando lá toda a base do Duque de Caxias, né? Ele que é um apaixonado pelo Duque de Caxias. Tinoco, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a todas as divisões. Como é que foi você ser um dos líderes, um dos capitães daquele time lá em 2008, que fez essa campanha histórica para o clube, hein? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, primeiro dar boa noite aí, né? O Breno, prazer aí estar podendo participar com vocês, né? Foi uma honra muito grande, né? Essa equipe de 2008 aí que teve acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, ela não tinha só o Tinoco como capitão, né? Nós tínhamos outros na própria equipe, né? Era quase que um revezamento espontâneo, né? Porque sempre jogavam todos por questão de poupar, né? E de ter a galera inteira, né? Então tinha ali tinha o Renatinho, que muitas vezes também era o capitão. São jogadores maduros, experientes, né? E que a gente exercia essa liderança ali, independente da faixa, né? Muito bacana. E como é que você avalia a sua passagem dentro de campo e pelo clube, né? Você é um apaixonado pelo Duque e certamente tem orgulho dessa campanha sua em campo com o clube, hein, Tinoco? O Duque de Caxias eu guardo até hoje com muito carinho, com um amor imenso, né? Foi uma passagem muito marcante para mim. Eu vinha de um período muito difícil de lidar com muitas lesões, né? E quando eu cheguei no Caxias, eu fui muito bem recebido, consegui encontrar de novo a alegria de jogar futebol, né? Pô, eu tenho uma gratidão enorme pro clube, né? Hoje eu tento retribuir ao clube tudo aquilo que ele fez por mim como atleta, né? Agora fora de campo, né? E, guardo que eu tenho mesmo na memória, assim, do Caxias, desse período todo que eu passei como atleta, né? A gratidão pelo Caxias ter me recuperado do futebol, principalmente o prazer de jogar. Muito legal. Olha, já encerrando, Tino, eu queria agradecer. Eu sei que tá na correria aí também, como o Lima falou, né? Você cuidando da base do clube hoje. Pra gente encerrar, conta pra gente como é que foi a emoção de ajudar o clube naquela ocasião, levar o time do Duque de Caxias a conquistar aquele acesso que ficou pra história da cidade, não só do clube, mas da cidade de 2008, Tinoco. E já, boa noite pra você, obrigado pela participação no nosso programa. Foram muitas emoções, né? Como tem a música aí, são tantas emoções, mas foram bastante porque nós passamos em todas as fases, né? Com muita dificuldade, né? Ali em contagem de gols prós, né? E até o acesso, né?
nós subimos perdendo o último jogo e dependendo de resultado de outro jogo, e aquela agonia para sempre, em todas as fases, acompanhando o jogo seguinte, né? Quase em todas as fases o jogo que a gente dependia acabou depois do nosso, né? Então foi um acesso ali bem suado mesmo e muito prazeroso, né? A gente teve, no meio da competição, a perda de alguns jogadores por causa do episódio que aconteceu contra o Rio Branco lá no Acre, né? Nós fomos acusados de ter provocado lá um caicai de jogadores para o jogo não terminar, né? Coisa que não aconteceu, que na verdade fomos muito prejudicados pela arbitragem lá. E aí foi para o tribunal e perdemos alguns jogadores, né? Importantes na fase final ali de competição, do acesso, mas a gente conseguiu ainda assim, com o grupo que a gente tinha, consolidar o nosso acesso. Olha, muito obrigado, Flávio Tinoco, né, era zagueiro, hoje é dirigente do clube, e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, contando um pouquinho dessa campanha histórica aí de 2008. Esse fato que ele citou, Anderson, é muito importante, né, porque a gente pega na lista, o Duque perdeu de 3-0 por WO, depois no tribunal. Como é que foi essa questão contra o Rio Branco e pela segunda rodada já do octogonal final, porque gerou muita polêmica, né? E uma galera aí ficou depois com gancho, né? Exatamente, né? Foi um jogo lá no Acre, né? Pra chegar lá no Arena Acre... da Floresta. Lá no Acre, pra chegar lá no Acre já foi difícil, né? Porque na época a CBF não dispunha de passagens aéreas pra ir, então teve jogador pagando do próprio bolso a viagem pra ir pro Acre, né? Chegou lá, fez uma boa partida, uma das melhores atuações do Duque em primeiro tempo, fez 1-0, depois tomou um empate, fez 2-1, depois tomou um empate, né? O Pingo, coitado, os dois únicos gols dele pelo Duque de Caxias foi anulado pelo TJD. Aí foi complicado. Mas é aquilo, o Tinoco citou sobre a perda de jogadores, né? Um deles foi logo no primeiro minuto. Foi o Leandro Teixeira, ele rompeu os ligamentos do joelho numa jogada, evitou o gol do Rio Branco, rompeu os ligamentos do joelho, ficou fora durante a Série C, teve expulsão de jogadores, né? Teve gancho do técnico, ou seja, muita gente ficou fora depois desse episódio lá no Rio Branco, né? E depois teve o julgamento em primeira instância, deu o WO pro Rio Branco, depois teve na segunda instância, foi mantido o resultado, e mesmo com essa perda desse um pontinho, o Duque ainda conseguiu subir, né? Ou seja, foi um episódio bem lamentável, né? O árbitro acusou Caicai, que o Duque já tinha 3 expulsos e 2 lesionados. Pois é, o jogo acabou antes, né? E acabou antes, foi interrompido com 33 do segundo tempo. E tinham 2 lesionados, não tinham condição de continuar jogando. Ou seja, né? Com menos de 7 em campo, o jogo acaba e vai pro tribunal. Exatamente, né? O que o pessoal do Rio Branco alegou, né? Que o Rio Branco estava em cima, né? Poderia vencer o jogo, né? Numa situação dessa, né? De 11 contra 8, é bem provável, né? Então, eles acusaram, estão caindo, então... Mas na verdade não, foram 3 ligamento de joelho, como é que vai conseguir continuar jogando, né? Mas aí foi pro tribunal, o tribunal entendeu que o Duque foi o causador da não continuação do jogo e deu o WO. Pois é, a tabela final ficou Atlético Goianiense 29, né, líder isolado, foram 3 derrotas, 9 vitórias do Atlético, 2 empates. Aí veio o Guarani com 21, Campinense 21 e o Duque com 18. O Águia de Marabá também com 18, foi derrotado pelo Guarani também no último jogo. Se o Águia tivesse pontuado nesse jogo contra o Guarani, tivesse feito um golzinho, tinha subido o Duque não. E tava pontuando até os 35 do segundo tempo. O gol foi do Dairo. Dairo fez o gol. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Inclusive o árbitro desse jogo lá é o Wilton Pereira Sampaio, que hoje é árbitro aí de elite, né, do futebol brasileiro. Exatamente. Enfim, então a gente traz esse assunto histórico muito legal da gente falar sobre esse momento muito importante do futebol do Rio de Janeiro, do futebol da Baixada Fluminense, o Duque de Caxias conquistando aquele acesso em 2008, disputou a Série B em 2009, ficou por 3 temporadas, 9, 10 e 11, quando foi rebaixado em 2011, ficando na lanterna daquele ano. Mas enfim, 2008 foi o auge aí dessa campanha do Duque, que chegou à 2ª divisão do futebol nacional. E você tá com a escalação aí daquele jogo contra o Confiança, Lima? Tô sim, isso daí lembra até um pouco de cabeça, né? Foi o Borges de goleiro, Douglas Silva lateral, Tinoco e Silva, né? O Tica já tinha lesionado também nesse jogo contra o Rio Branco, e o Alan Fernandes, né? Kleber, falecido Kleber, Pingo, Renatinho e Juninho hoje do América Mineiro,
Edivaldo e Dudu, né? Dudu e Juninho fizeram os gols. E o técnico na ocasião foi o preparador de goleiros, aliás, preparador físico Paulo Sérgio, porque tanto o técnico Marcelo Buarque como o auxiliar técnico estavam suspensos pelo TJD. Pois é, rapaz. E mesmo assim, mesmo sendo derrotado aí fora de casa contra o Confiança lá no Batistão, o Duque chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, essa história é muito legal, assim, foi muito legal a gente relembrar sobre isso, é um assunto que eu já queria trazer há muito tempo, né? Já estava negociando aí a data com o Anderson Lima para ele voltar aqui no nosso programa, justamente na semana que a gente comemora, né? No dia 16, amanhã, foi esse jogo contra o do Rio Branco, né? Que foi o penúltimo jogo, foi a última vitória na Série C daquele ano, e no dia 23, que completam aí, no próximo domingo a gente completa, na próxima terça-feira, na verdade, né? Na semana que vem a gente completa 13 anos exatamente daquela derrota, mas que deu acesso ao Duque à Série B de 2009. E tem outro detalhe sobre o dia 23 de novembro, foi o dia da conquista da Copa Rio, em 2013, ou seja, no mesmo dia, 23 de novembro, o Duque de Caxias conquistou outro título exatamente aí 5 anos depois, né? Esse 23 de novembro aí poderia virar um feriado lá na cidade de Duque de Caxias. O dia do Duque, o dia do tricolor, né? A gente teve na última sexta-feira o dia do Fluminense, podia ter outros tricolor homenageados também dia 23. Exatamente. Pode botar também na pauta e fica até essa possibilidade. É muito legal assim, a gente relembrar desses fatos históricos aí. Data que os flamenguistas também gostam bastante de lembrar, né? Que foi em 2019 que conquistou a Libertadores. Pois é, então é um dia muito, muito memorável, uma efeméride completa nesse dia 23 de novembro, na próxima semana completando aí 13 anos do acesso do Duque à Série B de 2009. A gente tem um tempinho ainda no final do programa, pouco tempo, a gente tem um tempinho ainda. Fala um pouco então daquela Série B, só pra gente não deixar passar, mas a gente vai ter uma outra oportunidade pra lembrar daquela Série B, do Macaé também. Olha, então tá chegando também na próxima semana, agora eu não vou lembrar exatamente quando vai ser, se vai ser na próxima ou na outra. A gente vai completar o aniversário do título da Série C do Macaé, que também foi um grande título pro futebol do Rio, né? Exatamente. Em 2014, 7 anos daquela conquista. Exatamente, né? 3-3 com o Paysandu Mangueirinho abarrotado. Pois é, e naquela campanha o Macaé também eliminou Fortaleza lá no Castelão. Enfim, a gente vai ter assunto também pra falar do Macaé. Mas lembrando daquela Série B de 2009, muita dificuldade, né? Mas o Duque chegou a ter chances de acesso pra Série A em 2009. Exatamente, né? O primeiro turno não foi muito bom. Teve troca de técnico, jogadores saindo, entrando. Depois teve uma grande virada na chave, né, com a chegada do Gilson Kleina. Deu uma outra cara. Gilson Kleina, aquele. Hoje na Ponte Preta. Pois é. Deu uma outra cara pro Duque, né? O Duque conseguiu, fez um segundo turno espetacular, né? Com vitórias sobre o Bahia, lá na Fonte Nova. Lá contra o Sport, contra o Náutico, ou seja, só vitória contra as gigantes do futebol brasileiro, e mesmo assim chegou a brigar ali no segundo turno. Se eu não me engano, foi a terceira ou quarta melhor campanha, e no geral o Duque foi o 8º lugar, né? Ele até na última entrevista, né, depois de vencer a própria Ponte Preta, num jogo que ficou até conhecido na época, né, o jogo dos 5 pagantes, né, que foi 4-1 pro Duque, né? E aí ficou um gol para cada pagante, né? Depois ele deu uma entrevista numa rádio local lá de Caxias, né? Ele falou, se eu chegasse 3 ou 4 rodadas antes, hoje não estaríamos com 5 pessoas aqui, estaríamos lotado e comemorando o acesso para a Série A, porque a campanha que ele fez foi excepcional. E o próprio Edivaldo aí foi um dos artilheiros também da competição, né? Marcando, se eu não me engano, 15 gols naquela época. Ou seja, foi uma Série B que começou mal, mas que terminou muito bem, né? Dando um gostinho aí para os próximos anos, que infelizmente nos demais acabou não se repetindo. Pois é, o Duque ficou a 11 pontos do G4, né? Então, se a gente tirasse aí algumas derrotas no primeiro turno, poderia chegar brigando na última rodada aí para subir para a Série A naquela campanha de 2009, na Série B, que o Vasco foi o campeão isolado naquele ano, com uma grande campanha. Muito bem, a gente vai ter no meio de semana, só pra gente fechar aqui o nosso programa, a última rodada da Série B1. A gente teve ontem a última rodada da B2 e na semana que vem a gente vai projetar, então, e vai falar das semifinais, né? Vai analisar as semifinais, vai projetar a reta final da Série B1 e da Série B2. Mas só pra gente registrar, na quarta-feira tem Nova Cidade e Duque de Caxias, lá no Joaquim Flores. O Olaria pega o Rio São Paulo na Bariri. O Goita pega o 7 de abril no Arizão, em Campos. O Serra Macaense recebe o São Gonçalo lá no Ferreirão, em Cardoso Moreira. O Serrano pega o Carapebus no Atílio Marote e o Campo Grande encara o Pérolas Negras no Ítalo Del Cima. Os jogos aí do meio de semana do Campeonato Carioca da Série B1. E é claro que na semana que vem a gente vai trazer tudo aqui para você. Também vamos falar do feminino, que tá chegando na reta final também. Os 4 grandes jogando as semifinais e as equipes menores que estiveram na briga por uma vaga aí na Série A3. Vamos falar tudo na semana que vem aqui no nosso programa.
Muito obrigado a você que esteve com a gente, participando pelo 969680094. Lembrando que nós estamos na íntegra no Spotify. Você pode acompanhar nosso programa inteiro lá no Spotify. E o pessoal perguntando do YouTube, né? A gente tá fazendo aí alguns ajustes técnicos. Na semana que vem a gente espera já voltar com o YouTube ao vivo aqui no nosso programa. Você que já acostumou a acompanhar. E esses programas que não foram ao ar no YouTube vão ao ar em TBT. Vamos colocar em TBT no nosso canal do YouTube na íntegra. Pra você curtir também por lá. Esse, se não me engano, é o terceiro programa que não vai ao ar pelo YouTube, mas vai ao ar na íntegra depois para você curtir em áudio lá pelo nosso canal do YouTube. Então se inscreva, youtube.com/todas as divisões. Anderson Lima, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Todas as Divisões. Quando que você volta, hein? Quando rolar o convite, estamos aí. Hoje, rapaz? Hoje foi mais especial, né? Isso. Falando do Duque de Caxias, Esse né? feriadão. Esse feriadão aí, dia 15 de novembro, proclamação da República. Tá curtindo muito feriado, não? Pior que você só volta em feriado, hein? É verdade, Você veio né? dia 12 de outubro, você veio dia 2 de novembro e agora vem dia 15 de novembro. Tô quase um plantonista aqui, né? Rapaz. Feriadista. Feriadeiro. Mas a gente tá aí, já curti a parte da manhã, agora tô curtindo aqui a parte da noite aqui na Roquete. Grande abraço, volte sempre, Lima. Valeu, tamo junto. É isso aí, muito obrigado a você que esteve com a gente. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Todas as Divisões. Meio de semana tem futebol, eu volto só no fim de semana. Tem Inter e Flamengo sábado, 9h30 da noite, grande horário. Próximo sábado eu tô de volta no futebol da Roquete Pinto ao longo da semana, comandando aí o painel esportivo. Nessa semana o Jorge Gamos, inclusive, entra de férias e eu vou comandar o painel esportivo aqui na Rádio Roquete Pinto. Muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem. Você está no Todas as Divisões da Rádio que liga ao Rio. Valeu! Você ouviu Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.